Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Assim está escrito: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui está um convite salutar, irrecusável, proferido pelo Senhor Jesus, quando por aqui ele esteve, anunciando esta grande oportunidade de que a humanidade, cansada, oprimida, subjugada pelo poderio de Satanás, poderia agora encontrar em Jesus um caminho, uma oportunidade, uma solução para que pudesse haver transformações profundas na vida e mudança de locais e posicionamentos. Então, quando Jesus está chamando "vinde a mim", significa que esta humanidade não estava ainda voltada para o Senhor Jesus Cristo. Então, ele veio como prova do amor de Deus para chamar os pecadores ao arrependimento, chamá-los para si, para que através da salvação eles pudessem encontrar em Jesus a libertação e o descanso necessário, o alívio tão desejado pela humanidade que vive numa situação de opressão, de tanto peso que o pecado impõe à vida das pessoas. Mas quando Jesus disse, vinde a mim, ele disse, vinde todos. Ele não faz acepção de pessoas, ele não é exclusivista, ele não determinou que somente um tipo de pessoas poderiam vir a ele. Ele convida a todos, ele diz, vinde a mim todos. Agora, cabe a cada ser humano ouvir o convite de Jesus, avaliar esta rica e preciosa oportunidade que vale muito mais do que ouro, e decidir então por vir a Cristo. E todos quantos têm vindo a Cristo têm sido impactados pela obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, e aquela obra que é a sua vida em sacrifício, em favor da humanidade, em preço de resgate e redenção, ela é eficaz, ela é eficiente, ela é profunda, ela é feita uma única vez. E, portanto, esta obra importante e gloriosa que Jesus veio selar com a sua vida e o derramar do seu sangue, agora Deus coloca à disposição da humanidade, a tantos quantos ouvirem e desejarem, decidirem por isto, eles serão levados a Cristo. E em Cristo eles serão libertos, eles encontrarão a libertação da opressão, encontrarão o descanso, encontrarão o alívio de uma vida turbulenta e trabalhosa. Mas em Cristo Jesus, esta vida que outrora era desorganizada, agora ela passa a ser uma vida orientada pelo Senhor Jesus Cristo, para que então ele possa seguir por este caminho e desfrutar as bênçãos que são oriundas do sacrifício de Jesus, que resultam na salvação, na libertação e transformação da nossa vida pelo Senhor Jesus. Com ele nós recebemos o perdão dos pecados, a transformação na nossa vida, a garantia da salvação e a promessa da vida eterna. Jesus prometeu, ele é fiel naquilo que promete. Tudo quanto o Senhor Jesus promete,
ele cumpre. E ele então prometeu que todos aqueles que vierem a ele serão aliviados e serão libertos da opressão. Receberão dele um jugo suave e um fardo leve. O servirão pela expressão do amor, da gratidão, da alegria e por desfrutarem em Jesus a salvação que não se encontra em nenhum outro debaixo do céu e acima da terra, como Pedro afirmou perante as autoridades. E em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu e em cima da terra, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, mas unicamente ao nome de Jesus Cristo. Este nome poderoso, este nome glorioso, este nome santo, este nome que garante a libertação, a transformação, a mudança de vida através do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para ser o Salvador, para se tornar também o Senhor das nossas vidas. Então, quando chegamos a Cristo, atendendo ao seu convite, nós o reconhecemos como Senhor e Salvador. E a partir daquele instante, a nossa vida ela é entregue aos cuidados do Senhor Jesus. E ele a recebe e começa a fazer uma obra profunda, permanente e gloriosa na nossa vida, e nós vamos começando a sentir os efeitos dessa transformação, desta grande mudança que o Senhor Jesus começa a operar na nossa vida, e à medida em que nós nos deixamos nas mãos dele, ele tem esta plena liberdade de trabalhar na nossa vida, de tirar aquilo de nós que não condiz com a sua vontade e de colocar em nós aquilo que está faltando para estarmos melhor preparados para servir e adorá-lo na beleza da sua santidade, servi-lo com fé, com amor, com alegria, com disposição, com gratidão, com lealdade, com seriedade e com pureza. Então esta é a forma que a humanidade se achega para Cristo, e o impacto da salvação de Jesus, ele é tão profundo, ele é tão forte, ele é tão proveitoso, que nós nos sentimos como que estivéssemos andando sobre as alturas. Tal a leveza que o Evangelho de Cristo traz para nós, tirando-nos o peso subjugado pela promessa de uma condenação eterna. Mas em Jesus há para nós a libertação. Tirou de nós o peso da condenação, da opressão, tudo se torna mais fácil, mesmo porque o jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Jesus não tira um peso para colocar outro peso escravizador sobre a nossa vida. Não. O jugo é suave, o fardo é leve e nós o servimos por alegria, por gratidão, por reconhecer o grande bem que ele tem feito na nossa vida, de caráter eterno para a nossa salvação, libertação e a promessa de habitarmos a eternidade com Deus. Então, quando Jesus promete isto neste convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, isto aqui é realmente o que Jesus faz de maneira literal na vida de cada ser humano que vem a ele. E depois de libertar, tirar a canseira, a fadiga, o peso, a opressão, trazer o alívio, Jesus então disse agora, tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Na vida de trevas e de pecado, não havia em nós a mansidão e a humildade. Por quê? Estávamos escravizados e dominados. Mas agora, em Jesus, temos esta oportunidade de aprender com ele sobre a mansidão e a humildade. E à medida que nos submetemos a sermos ensinados pelo Senhor Jesus, nós encontramos aqui descanso para as nossas almas. O descanso
desejado, merecido, necessário, não encontramos em nenhum outro lugar. Encontramos somente em Jesus. Ele é o descanso para a nossa alma, o alívio, a libertação, a transformação e todas as demais coisas que acompanham a salvação. Então, que mudanças são estas que acontecem no momento em que o ser humano vem a Cristo e o reconhece como Senhor e como Salvador da sua vida? Então, algumas mudanças passam a acontecer naquela vida. A primeira mudança é que nós estávamos mortos em delitos e pecados e agora passamos da morte para a vida. Jesus, as palavras que ficaram registradas no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz o seguinte: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a primeira grande mudança ou transformação que acontece ao vir a Cristo é que nós somos transportados da morte para a vida que nos é colocada por Cristo Jesus. É dele que emana a vida espiritual para nós. Então, saímos de um ambiente de morte e adentramos um ambiente de vida. E conforme a palavra de Deus diz, vida com abundância, vida plena, vida realizada, vida produtiva e vida eterna. Este é o sentido dessa grande mudança ou transformação da morte para a vida. A primeira grande mudança é esta. Então, nós começamos, a viver para Deus no dia em que somos colocados em Cristo. E aí rompemos com a morte, que somos tirados de lá e colocados para a vida, para viver para Deus, mortos para o mundo e o pecado, mas vivos agora para Deus em Cristo Jesus. E nesta condição é que o apóstolo Paulo deixou escrito na Epístola aos Romanos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, não morto, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós que outrora estávamos mortos em delitos e pecado, agora estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com ele em glória. Então, já não há mais o peso da morte espiritual sobre a nossa vida, porque através do sacrifício de Jesus e ao ouvir o seu chamado, nós fomos libertos e transportados da morte para a vida. Hoje temos vida, vida com Deus, vida com Cristo, vida espiritual, promessa de vida eterna, vida abundante, vida realizada na presença do Senhor. A segunda grande mudança que acontece no momento em que chegamos a Cristo é que somos também transportados das trevas para a luz. A palavra de Deus diz que somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor Jesus, quando passou por este mundo, diz-nos a palavra que ele foi em determinada região que as pessoas estavam vivendo nas regiões e sombra da morte. Ao Jesus passar por ali, a luz resplandeceu, a glória de Deus se manifestou. E aquelas trevas densas que existiam ali, elas deram lugar à luz. Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, Jesus, a verdadeira luz, que João, no Evangelho,
por ele escrito, deixou. Ele é a verdadeira luz que veio ao mundo para alumiar os que estavam em trevas. Então, no encontro com Jesus, nós somos transportados também das trevas para a luz. Por quê? Quem pratica o mal vive nas trevas e não vem para a luz para que as suas obras não sejam descobertas, manifestadas. Mas quem pratica o bem vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Agora, em Cristo, nós fomos transportados das trevas para a luz. E na luz, nós estamos firmados na verdade de fazer a vontade e o querer de Deus, e isto ele manifesta em nossa vida. Então, a segunda grande transformação é a transformação das trevas para luz. E Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz refletida de Jesus sobre a nossa vida transparece em nós e nós precisamos deixar este brilho da luz de Cristo em nós transparecer para o mundo, para que outros ainda que estão vivendo em regiões de sombra da morte e uma vida pecaminosa e de trevas, eles possam então, com o encontro com Jesus, serem transformados das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro, escrevendo na primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 9, ele deixou assim registrado esta palavra, dizendo: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós que tivemos o encontro com Jesus, nós passamos por essa grande transformação das trevas para a luz. E agora, iluminados por Jesus, nós temos o dever de anunciar as virtudes daquele que nos transformou, que é Jesus Cristo. Então, temos que proclamar o nome de Jesus, o feito glorioso dele, e apresentar o nosso exemplo de vida com Cristo e as mudanças e as transformações que ele operou em nossa vida. Então, em segundo lugar, fomos transformados das trevas para a luz. Em terceiro lugar, conforme Paulo relatou em Gálatas, nós somos transformados da escravidão em que vivíamos, subjugados, escravizados, dominados pelo pecado e pelo príncipe das trevas. Nós agora somos tirados da escravidão para a liberdade. João, quando deixou escrito no Evangelho, ele disse: se, pois, o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que é que ele vai libertar? De uma vida de escravidão. Escravos de Satanás, escravos do pecado, subjugados, obrigados, marcados pelo sofrimento. Mas agora, através deste encontro com Jesus, ele nos chama para a liberdade, para sermos livres. Ele nos chamou para a liberdade. Então, não podemos usar da liberdade para a qual o Senhor nos chamou e libertou para darmos ocasião à carne, mas precisamos desfrutar esta liberdade, exemplificando na vida o que Jesus fez por nós e o que ele fez em nós. E agora não mais estamos presos a uma escravidão do pecado, mas agora estamos livres em Cristo para servir e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Este, então, a terceira transformação que acontece na nossa vida no momento em que chegamos a Cristo, atendendo a este: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. A quarta grande transformação que acontece é que nós estávamos debaixo do poderio de Satanás. Ele era o nosso Deus. Ele era quem regia e dominava com rigor sobre a nossa vida. Mas uma vez tendo tido este encontro com Jesus, através deste convite, que ele nos chama, vinde a mim, então, naquele instante, acontece uma outra grande transformação, sendo esta a quarta transformação. Nós somos transportados do reino de Satanás para o reino de Deus. Deixamos de ser servos e escravos de Satanás para servirmos a Deus com alegria, com amor, com gratidão e com fé. Então, essas transformações, elas acontecem a partir daquele momento em que nós somos levados a Cristo. Então, veja que transformações importantes. Às vezes a pessoa não pensa, não analisa de onde o Senhor Jesus o tirou e onde ele está hoje. Mas nós não podemos esquecer as nossas origens, onde é que nós estávamos, o dia em que Jesus nos convidou para vir a ele, e nós atendemos ao seu chamado, e ele então começou a realizar importantes transformações na nossa vida. A primeira, nos transportando da morte para a vida. A segunda, nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. A terceira, nos transportando da escravidão para a liberdade. A quarta, nos transportando do reino de Satanás para o reino de Deus. Então, no reino de Deus, nós agora estamos servindo-o com gratidão do nosso coração. Mas não para por aí as transformações que o Senhor opera sobre a nossa vida. Há muitas operações de Deus no nosso viver. Cada dia nós estamos sendo impactados pelo mover do Senhor Jesus sobre a nossa vida. A quinta transformação que é operada, a palavra de Deus diz que nós andávamos distantes, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Estávamos longe do aprisco, longe do caminho, longe da presença. Mas com este chamado de Jesus, ele nos trouxe para perto. A palavra de Deus diz, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, Jesus nos atraiu, nos tirou do lugar longínquo em que nós estávamos e nos trouxe para a sua presença. A semelhança daquele filho pródigo que deixou a casa do pai e foi para um lugar longínquo, mas em dado momento ele sentiu-se despertado pelo Senhor a voltar à casa do pai. E o pai o recebeu com alegria. É assim que Jesus faz com todo pecador que se arrepende e vem a Cristo atendendo o seu chamado maravilhoso. E ali então ele é transformado. Ele deixa de viver longe e passa agora a estar perto. A palavra de Deus diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. À medida em que o homem ou a mulher vai aproximando-se de Cristo, ele vai aproximando-se deles. E essas transformações, elas vão sendo realizadas paulatinamente na vida de cada um, de maneira sequente. Então, são muitas as transformações. E nós começamos a ficar admirados, agradecidos, satisfeitos pelo muito que o Senhor Deus tem feito e continua a fazer na nossa vida. Mas em sexto lugar, nós encontramos também uma transformação que nós havíamos sido destituídos da glória de Deus. Então nos tornamos inimigos de Deus, estrangeiros, desconhecidos, distantes. Então, com este encontro de Jesus, nós deixamos de ser estrangeiros
e passamos a ser concidadão dos santos e da família de Deus. Então nós somos adotados na família divina. E essa transformação opera-se em nós. Não somos mais estranhos, porque antes nós éramos estranhos ao concerto, longe, distante da comunidade que servia a Deus. Mas em vindo a Cristo, de estrangeiro, nós passamos a ser concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós recebemos a cidadania espiritual e fazemos parte agora da família divina. Quem faz isso por nós? O Senhor Jesus Cristo, pelo seu grande e maravilhoso sacrifício, tirou de nós aquilo que nos mantinha como estrangeiro, como estranho, e nos trouxe agora a sermos concidadãos dos santos e da família de Deus. Ele disse: quem toda a família toma o nome. Nós fomos nomeados pelo Senhor. O nome dele está invocado sobre a nossa vida. E em sétimo lugar, nós observamos uma outra grande transformação, que nós éramos chamados filhos da ira, e agora passamos a ser, então, filhos de Deus. Veja, de filhos da ira para filhos de Deus. Filhos da ira são aqueles que estão preparados para serem julgados pelo Senhor. Mas em vindo Cristo e nos chamando a si, vinde a mim, e indo a Cristo, ele nos transporta e deixamos de ser filhos da ira e passamos a ser filhos de Deus. E como filhos de Deus agora, participante de todas as suas bênçãos para com a nossa vida. Outra transformação que Deus faz em oitavo lugar é que somos transformados, porque outrora nós éramos chamados filhos da desobediência. E quando nos somos transportados por Cristo, passamos a ser chamados de filhos da obediência. Então veja 8 importantes transformações que se realizam na nossa vida por tão somente ouvir o chamado de Jesus, atender a este chamado, vir a Cristo, reconhecer-nos um pecador, confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, e a partir de então, todas essas transformações, elas começam a acontecer na nossa vida. E nós temos ciência disto, porque nós somos a prova viva de onde nós estávamos e onde estamos hoje. E quem fez essa transformação? Quem foi que nos transportou de uma ação para outra? Foi o Senhor Jesus, pelo poder do seu sacrifício, pela obra completa realizada e oferecida a Deus, e o Senhor Deus, então, colocou esta obra à nossa disposição. E nós somos agora os beneficiários deste grande sacrifício e sofrimento que custou a vida e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas aprove a Deus aprovar e aceitar, pois ali não havia contaminação, não havia impureza. O sacrifício de Jesus foi santo, perfeito, imaculado, incontaminado, oferecido uma única vez, aceito e aprovado por Deus, tem o poder de aperfeiçoar para sempre os que são santificados pela fé em Cristo. Então veja a importância de vir a Cristo. Quando o homem, a mulher, o jovem, a criança, o ancião, vem a Cristo em fé, crendo nele, estas transformações acontecem e elas são experiências marcantes na vida de cada um de nós.
E nós precisamos demonstrar e viver essas transformações que o Senhor operou e marcou com elas a nossa vida. E nós então temos o antes e o depois. Então, quais são estas 8 transformações que Deus operou na nossa vida? A primeira delas, ele nos transformou ou transportou da morte para a vida. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em segundo lugar, em terceiro lugar, ele nos transportou da escravidão para a liberdade. Em quarto lugar, ele nos transportou do reino de Satanás para o reino de Deus. Em quinto lugar, ele nos transportou de longe e nos trouxe para perto. Em sexto lugar, ele nos transportou de estrangeiros que éramos para sermos agora concidadãos dos santos e da família de Deus. Em sexto lugar. Em sétimo lugar, ele nos transportou de filhos da ira para sermos filhos de Deus. E em oitavo lugar, ele nos transportou de filhos da desobediência para sermos agora filhos da obediência. Tudo isso devemos a Cristo. Foi ele quem fez, efetuou todas essas transformações na nossa vida, nos transportando de uma condição que estávamos para a condição em que estamos hoje, firmados em Cristo Jesus. E satisfeito e agradecido a Ele por ter feito este tão bem para a nossa vida e ter nos assegurado a salvação e garantido-nos a vida eterna, que logo, logo estaremos desfrutando na majestosa presença do Senhor nosso Deus. Mantenhamos-nos firmados em Cristo, sinceros, obedientes, leais a Ele, sem desviar, sem procurar atalho, sem recuar, mas prosseguindo avante, para a frente e para o alto, com temor, com obediência, com verdade, com pureza e sendo fiel em tudo. E certamente estaremos naquele grande e maravilhoso encontro com o Senhor. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.